da noiva, não tinha isso. Ninguém tinha nada. Você tem aquele negócio aí. Chegou o Roberto Júnior. Hoje eu sou só. Cadê a filha do Marcelo? A filha do Marcelo. Por favor. Alô? Bom, tá ótimo. Nós íamos fazer aqui o desfile, cantando o hino, mas, de acordo com o tempo, nós não temos mais essa possibilidade, porque muitos de hoje já estão outros eventos para se fazer presente, tá? E aí eu quero, em nome do mestre César, agradecer a paciência dos senhores, né, por partilhar conosco nesse momento, que é um momento sublime na vida do capoeirista, que é receber a sua última graduação de mestre. Bom, eu quero frisar que é o seguinte, eu falo sempre última graduação, porque está aí um vendaval de uma nova graduação de capoeira, que eu só passo a reconhecê-la quando essa denominação, que é uma graduação considerada superior ao 4º grau, eu só vou respeitar e considerar, inclusive eu tenho uma, né, mas eu não uso, eu só vou considerar e respeitar quando um órgão, uma entidade, né, de respaldo estadual ou nacional reconheça e diga, a partir de tal terá a graduação tal. Essa graduação é mestríssimo. Então, mestríssimo é uma graduação, né, é um título que muitos mestres dizem assim, já tenho 10 anos, então vou usar, né, o mestríssimo, aí pinta a ponta da corda de ouro e usa, tá? Eu já tenho a minha, que é da Confederação Brasileira, né? Aqui, que é o meu lá que está aqui, cadê? Pega ali dentro. Então, não precisa disso, tá? Agora, eu não quero dizer desfazer de quem considera e respeita, né, a graduação. Eu, por exemplo, tenho ela também, tá? Breve relato da capoeira. Conquistas da capoeira durante o percurso desses anos de luta realizada por os senhores, especialmente pelos mestres, né, mais antigos, que se sacrificaram para que a capoeira hoje esteja, né, num nível compatível com a sociedade, ou seja, nível de aceitabilidade. Capoeira reconhecida como patrimônio cultural e material brasileiro em 15 de julho de 2008 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Reconhecida como patrimônio cultural da humanidade em 26 de novembro de 2014 pela Unesco. Companheiros, estas conquistas nos impõem muito mais responsabilidade para os que amam a capoeira como símbolo de luta de uma raça na defesa da liberdade. O que esperar mais da nossa capoeira? Como resgatar o flagelo na forma de distribuir graduações, particularmente de mestre? Tenho certeza que os senhores comungam da mesma ideia de que graduação de mestre não é benefício, não é agrado, não é doação ou presente, não é comércio, mas conquista e merecimento. Muitos capoeiristas argumentam que formar mestre é algo bastante difícil. Dizem que é mais fácil concluir uma universidade do que ser um mestre de capoeira. É verdade, se não fosse contradição. A filosofia não corresponde, muitas vezes, com a realidade que vimos constantemente por aí. É preciso melhorar
O futuro espera dos novos capoeiristas algo diferente. Não temos mais tempo a esperar. O futuro é agora. Breve citação aos mestres. Prezados senhores e senhoras, mestres e mestras, a sabedoria na capoeira está ligada a uma hereditariedade que não podemos esquecer. Assim, temos a consciência de que graduar o mestre é uma grande responsabilidade, principalmente na diversidade estrutural em que se encontra a nossa capoeira. Permitam-me recapitular mais uma vez algumas citações de vocês, mestres, que me foram inspiradas. Os mais, abre aspas, os mais sábios dos homens flexionam-se diante do saber. Este é único e eterno, mas o alto nível de uma luta depende do grau de inteligência dos seus mestres. Ser mestre não é tão somente ser o mais graduado ou um mero intelectual. É necessário ser um personagem provido de gerenciamento, proativo e ciente dos direitos e deveres de um líder. Por isso, as leis são impostas e somos obrigados a acatá-las. Entretanto, a sabedoria é livre, gratuita, e dela temos que aprender como um aluno disciplinado, que sabe a importância do ensinamento dos grandes mestres do passado. Não é sensato que mestres de menor experiência abandone a possibilidade de se dispor da capacidade soberana dos antigos mestres, pois a grande virtude e riqueza cultural entre os mestres de outrora e os contemporâneos provém da profunda experiência já vivida. Afinal, o presente depende muito do passado, bem como o futuro depende do presente. Quem senão os senhores e senhoras, mestres, sábios e doutores da capoeira, terá capacidade de triangular o tempo a fim de alimentar as nossas esperanças? Quem senão vocês poderá nos ensinar o caminho menos tortuosos do conhecimento e da vida? Depoimento do mestre Machado. Cadê a água? Depoimento do mestre Machado. Senhores, o orgulho para o mestre que promove outro a uma graduação superior tão elevada quanto esta é imensurável. Esse orgulho deve ser maior para os discípulos desse mestre que meritoriamente conquista sua máxima graduação sem precisar de benefício, doação ou mercantilismo. Para mim é uma satisfação incomparável graduar um capoeirista desde a sua primeira graduação até a última. Aliás, este é um privilégio de poucos. Na minha história de vida, sempre optei pela honestidade, pela dignidade, pela seriedade e respeito a todos e em tudo que realizo, principalmente com a nossa capoeira. Nunca deixei de optar pela valorização das graduações que promovo, principalmente a de mestre. Nunca deixei de exigir de todos os meus discípulos, em particular os mais graduados, o treinamento, o estudo, a dedicação, o respeito, a disciplina e a ética no ambiente e fora da capoeira, pois pela minha conduta não me acho um mestre apenas de academia, mas mestre da vida. E é neste espírito moral que estou aqui hoje, nesse instante memorável, para demonstrar a minha satisfação de partilhar com todos os senhores, senhoras, senhoritas, mestres, alunos e demais convidados deste momento máximo para os picongueiros e iberabaenses. Referência e promoção do mestre. José César da Silva, filho do senhor Melquiades José da Silva e da senhora Maria Ranulfa Lopes da Silva, nascido em 17 de março de 1952
em Santo Antônio de Pádua, casado com a senhora Maria de Oliveira Vicente Silva. Possui 2 filhos e um neto. Filhos: José Leonide da Silva, mestre de capoeira promovido hoje ao cordel branco e verde, e Maiara Vicente Silva, e uma neta, Kathleen Andrade dos Santos Lima. Na década de 80, José Silva associa-se à Associação Modelo Cultural Kikongo, já com uma pequena experiência na atividade da capoeira, mas sem graduação. Na Kikongo, o então aluno César fez a sua história, principalmente pelas suas atitudes de coragem e agressividade, como era exigido na época. Ainda jovem, nunca se absteve de defender a imagem e a bandeira da nossa associação, mesmo se necessário fosse o sacrifício. Sua participação na Kikongo foi imensamente positiva e que nos deixou saudade, mestre César. Saudades que foram superadas ao longo do tempo pela nossa compreensão, pelo amadurecimento e pela proximidade. Antigamente, a Kikongo tinha um único comando que ditava as regras do jogo. Hoje, essas regras são ditadas por um colegiado de mestres. Naquela época, a associação era bastante robusta, com vários núcleos em lugares diversos. E o instrutor César comandava o núcleo em Santa Luzia, onde permanece até hoje, já com a denominação Associação de Capoeira Beira-Mar, composta por inúmeros adeptos, especialmente os que atingiram o grau de mestre. Cito: Hugo Fiesler, mestre Hugo, Chá. Júnior, mestre Júnior. Ricardo Alves Arruda, mestre Cobrinha. Marquinho Preto, mestre Marquinho. Hilton, mestre Reco. Lelo, mestre Lelo. Juarez, mestre Juarez. Mauro, mestre Mauro. Edilson, mestre Edilson. Léo, mestre Léo. Manuel Cristão, mestre Manuel o Cristão. Isaías Pinguim. Luiz, o Rolha. E Carlos o Pintor. Francis Leide Quintes de Mendonça, mestre Borboleta. Companheiros, neste momento tão importante, não é oportuno salientar os motivos que originaram a saída do mestre César da Associação Kikongo para fundar a Associação Beira-Mar. O mais importante é a união de ambas as associações co-irmãs. Mas, mesmo assim, devo reconhecer que naquela época a minha formação militar direcionava-me a tomar duras decisões, muitas vezes inconsequentes. Não neste caso, mas em tantos outros que cabia a mim decidir. Hoje, eu, mestre Machado, digo de todo o meu coração que só tenho a agradecer ao exemplar mestre José César da Silva a gratidão que sempre dedicou a mim, como seu mestre. Agradeço com todo o sentimento de dever cumprido por tudo que o mestre César realizou na casa Kikongo e, sobretudo, pela continuidade fiel dos seus ensinamentos, dos meus ensinamentos doutrinários, mas também por ser um dos meus eternos alunos mestres, enquanto eu sobreviver, um exemplo que muitos deveriam seguir. O mestre César concluiu em 1994 o estágio técnico de aperfeiçoamento de capoeira realizado no período de 15 de julho a 15 de setembro. Concluiu também em 2011 o curso de conhecimento histórico da cultura africana e capoeira, realizada nos dias 3, 10 e 17 de abril. Recebeu sua primeira graduação. Não estão gravando não, né? Nem filmando. Mostra tua cobra e mostra a cobra no pau. Tudo. Tudo aqui. Eu leio, depois eu mostro. Corda
corda branca e verde, em setembro de 84. Conclui corda branca e verde, em setembro de 84. A segunda graduação de mestre, corda branca e amarela, em setembro de 94. E a terceira graduação, corda branca e azul, em 12 de dezembro de 2004. Portanto, fazendo hoje 10 anos exatos de terceiro grau. Companheiros, vale ressaltar que todas essas graduações foram fruto de muitos anos de trabalho e mérito. Ressalto ainda a existência de 3 verbos importantes nas nossas vidas: verbo dar, verbo vender e verbo conquistar. Optamos pelo último. Portanto, neste momento tão esperado por todos nós, tenho a honra de, ao som do nosso berimbau, Então, para mim é uma honra estar aqui. Parabéns, mestre. Para mim é um grande prazer, uma grande satisfação ter a honra de estar apenas entregando esse certificado dessa entidade que, para nós, a maioria que está aqui, Beramal Kikongo,
é de grande importância na nossa vida. Eu tive o prazer de ser aluno do mestre César durante muitos anos e andar com ele, não como aluno e mestre, andar com ele na vida como amigos e conhecer a figura do mestre César no seu interior, coisa que pouca gente conhece, porque vê o jeitão dele, desse jeito, mas não sabe a essência do coração dele e dos pensamentos, o que ele pensa. Eu acompanhei o mestre César numa trajetória de vida dele, não só eu, como outros também, mas eu acho que eu tive um grande privilégio de ter uma particularidade junto à vida dele, de andar junto de dia, de noite e de madrugada e vivenciar uma amizade numa essência forte. E o que me trouxe o conhecimento, eu vi o mestre César sair de um estágio da vida dele, de viver como solteiro, aonde a gente conversando, ele virou para mim, está na hora de eu dar uma parada, de eu estacionar a minha vida, que tem uma senhorinha me esperando, uma nega me esperando em Miracema. E pouco tempo depois ele estava casando com ela e vive com ela até hoje. Tem o filho dele, a família dele toda lá, e ainda tem a família dos outros, tá, que acompanha ele, ninguém sabe, pouca gente vê a criançada que acompanha ele lá, que ele ajuda, que ele abraça, que ele abriga. Eu levo isso no meu coração, pouco com Deus é muito, essa é a minha filosofia de vida. E ele leva a vida assim também, pouco com Deus é muito, muito sem Deus.